O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Olha, tem bastante lugar. Se você estiver sentado num banco que não tenha 4 pessoas, levante o braço, por favor. Olha, vocês que estão em pé ao fundo, quiser sentar, é só em direção a essas pessoas que estão com o braço levantado e é possível de se sentar. É só em direção e a gente consegue se acomodar. Isso, muito bem, muito obrigado. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Estamos aí na caminhada do tempo do Advento, que começamos semana passada. E hoje o Evangelho nos anuncia aí o precursor, o mensageiro que iria e que foi à frente do Messias, do Salvador, para anunciar a sua chegada, a necessidade de nos prepararmos. Esse tempo de espera do Senhor, né? Tempo do Advento, é o tempo da nossa preparação para recebermos o Salvador. Celebrarmos Cristo Jesus como centro de toda a nossa vida, como nos fala aí justamente a carta de Pedro, na segunda leitura, proclamando Jesus Cristo como sendo aquele que nos traz a salvação, o seu reinado, que acontece na nossa vida e que nós somos chamados a participar. Nessa sequência, então, estamos no segundo domingo do Advento, iniciado semana passada. Semana passada, a palavra que o Evangelho nos anunciava, a liturgia nos anunciava, era a palavra vigilância. Vamos retomar um pouquinho só, nós refletimos justamente isso, a necessidade de estarmos atentos e vigilantes. A reflexão que fizemos na semana passada foi justamente essa. Olha, às vezes nós acabamos diante de muitas atividades, de muitas preocupações, de muitas responsabilidades, né? Às vezes a gente parece que toda a nossa energia se vai, né? Parece que isso tira, como que sugando de nós, às vezes com preocupações, problemas de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, de trabalho, enfim, tantas circunstâncias, né, que às vezes parece que vão tirando de nós todo o nosso fôlego, toda a nossa força. Aí eu dizia, olha, a vigilância que nos fala a leitura, não é só para aquela semana, é a vida toda, o tempo todo. É aquela atitude nossa de estarmos atentos a tudo aquilo que Deus quer, espera de nós. Não perdermos as oportunidades
de viver justamente o amor de Deus. Algumas semanas atrás a gente refletia na parábola dos talentos, justamente isso, dizia, os talentos na verdade são as oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos viver o seu amor, trazer na verdade o amor de Deus para as nossas vidas. Essa é a vigilância. E hoje, muito interessante, e começa para nós o Evangelho de Marcos. Nós começamos com o Evangelho de Marcos na semana passada. O que eu quero dizer que começa é que hoje traz para nós o trecho inicial, o primeiro capítulo e os primeiros versículos desse Evangelho de Marcos, que vai nos acompanhar ao longo desse ano litúrgico na maioria dos domingos, intercalando com o Evangelho de João. Interessante que o Evangelho de Marcos hoje começa dizendo assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É muito interessante, às vezes passa batido, né? O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho dos 4 que foi escrito, né? É o que está mais próximo aí do tempo de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, embora tenha sido escrito praticamente 30 e poucos anos depois da ressurreição de Jesus. Ele tem uma preocupação de apresentar para nós Jesus Cristo. Jesus Cristo. É interessante ele usar esta palavra evangelho. O evangelho, a palavra evangelho, é do grego, ela quer dizer boa nova, boa notícia, ou se a gente pegar no nosso modo de falar em português, né, poderíamos falar assim, uma notícia boa. É isso que quer dizer a palavra do evangelho. Esse termo era usado, por exemplo, quando nascia o filho do rei, por exemplo, o filho do imperador, alguma coisa desse tipo, então se mandava um arauto, se chamava arauto, que ia por todo o reino, né, para anunciar, com instrumento musical, chegava na praça, tocava, as pessoas se reuniam, e ele falava, eu tenho uma boa notícia, ou seja, o evangelho. Nasceu o filho do rei, a dinastia está garantida, a sucessão aí do rei está garantida, vida longa para o rei, seu filho, mais ou menos essa ideia. Aí Marcos, pegando justamente essa inspiração, ele fala assim, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma notícia boa. E essa notícia boa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, dessa maneira, ele inicia para nós a sua caminhada para apresentar para nós Jesus Cristo. A pergunta que Marcos, se nós fôssemos colocar uma pergunta que ele vai respondendo ao longo de todo o Evangelho, é justamente essa: quem é Jesus? Que ele quer que nós possamos conhecer. Aí na sequência desse mesmo Evangelho, ele vai buscar lá 2 citações do profeta Isaías. Primeiro ele fala assim, olha, como lá dizia no livro, antes do Messias, ele vai enviar um mensageiro para estar anunciando justamente essa chegada. Esse mensageiro, enviado por Deus, ele vai dizer, aí ele vai usar outra citação do Isaías, que é justamente essa que está na primeira leitura de hoje. Ele vai dizer que precisa se preparar o caminho do Senhor. Isaías havia dito justamente que seria um profeta semelhante a Elias, que ia preceder, né, o Messias. E aí o Evangelho de Marcos fala, olha, então começou justamente com o anúncio feito por João, o Batista, que anunciou justamente a chegada do Messias, anunciou e colocou a necessidade de se preparar os seus caminhos. Indo para a primeira leitura, então, preparar o caminho do Senhor, essa é a proposta. Traz para nós a primeira leitura um trecho do livro do profeta Isaías, que é belíssimo, belíssimo. É o capítulo 40. O profeta, como o padre contextualizou até na missa da semana passada, né? Jerusalém e Israel havia sido derrotada, destruído, eles foram levados prisioneiros para a Babilônia. Quando o profeta escreve, isso já tinha passado mais ou menos uns 40 anos. E o que ele percebe?
o reino da Babilônia estava se esfacelando, e teria-se então a oportunidade de retornar para Jerusalém. Isso era importante, porque é em Jerusalém que se vivia a promessa feita por Deus, a bênção, justamente a descendência de Abraão, a aliança feita com Moisés, a caminhada de povo de Deus. O profeta sabe que precisava se retomar esse caminho, esse percurso de fé. E ele percebe que se teria a oportunidade de se voltar, se os babilônicos fossem derrotados, como de fato aconteceu. Mas o profeta também percebe o primeiro grande obstáculo para essa volta. Não seriam mais o povo da Babilônia, ou então os persas que o sucederam, não. Ele percebe que a grande dificuldade para a volta era o próprio judeu querer. Por quê? Passou o tempo, as pessoas foram se adaptando, as pessoas foram se acomodando numa condição totalmente desfavorável num primeiro momento. Essa situação foi se invertendo, as pessoas foram construindo aí a sua história, uns passaram inclusive a ficar muito ricos com trabalho, com isso, comprando aquelas coisas. As pessoas estavam bem ali, e era a capital do mundo na época. Voltar para lá, para quê? Aí o profeta, consciente dessa dificuldade, ou seja, daquelas pessoas quererem voltar, ele faz uma comparação belíssima, que é a comparação que a gente está ali no Evangelho, que vai ser a motivação espiritual para essa semana. Ele olha para as condições geográficas, e o que temos ali? Jerusalém, né? Israel, está mais a oeste. E a região da Mesopotâmia, entre os rios, lá onde estava a Babilônia, depois vai estar a Pérsia e tudo mais, está mais no leste. E por incrível que pareça, se você olhar no mapa, eles estão igualzinho, no mesmo lugar, até hoje, não saíram de lá. E entre essas duas regiões, aparentemente próximas, em linha reta, menos de 200 quilômetros, um grande deserto, praticamente impossível de ser atravessado por ali. Precisava se desviar, então, para chegar. E aí você se deparava, você já esteve no sul de Minas, por exemplo, igualzinho, um monte de colina, um monte de vale. Não era um caminho reto. Então, esses menos de 200 quilômetros se transformavam num percurso de 1000 quilômetros, praticamente. Sobe morro, desce morro, desvia do morro, desvia do penhasco, vai para a direita, vai para a esquerda. Aí o profeta, olhando isso, ele fala assim, mas nem isso vai ser obstáculo. Porque lá quando nós saímos do Egito, Moisés nos conduziu. Agora é o próprio Deus, é o Senhor que nos conduzirá. Isso se nós deixarmos. É o Senhor que nos conduz, se nós permitirmos. Porque o Senhor à nossa frente, Ele vai aterrar todos esses vales. Ele vai aplainar essas montanhas. E aquilo que é caminho torto vai ficar retinho e nós vamos chegar. É justamente essa imagem que João usa para anunciar a chegada do Messias. Ele diz assim, precisa preparar o caminho dos vales, das colinas, dos caminhos tortos, para que ele possa ser retificado. Isso que significa preparar o caminho, preparar as estradas. E é por isso que na sequência ele diz, olha, é preciso conversão. Ou seja, para que Deus aconteça em nossas vidas, nós precisamos querer em primeiro lugar. Nós precisamos permitir que Deus se manifeste a nós. É por isso essa palavra-chave, conversão. Precisamos identificar em nós, na nossa vida, nas nossas atitudes, o que não é de Deus. Por isso que precisa da vigilância da semana passada, que eu disse que tem que ser constante. E para termos coragem de termos posturas, muitas vezes até de renúncia, para que o projeto de Deus aconteça. É como se olhasse esse exemplo aí das colinas e dos vales, e na colina enxergar tudo que está em excesso na nossa vida.
Tudo que nós, na verdade, na nossa postura, estamos equivocados. E tirar, renunciar, como que aplainando, né? Tirando aí aquilo que não pertence a Deus em nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. E olhar aí para o vale e percebemos o que nós precisamos preencher. O que nós estamos deixando vazio. O que nós não estamos ocupando. Com toda certeza, o lugar de Deus é o lugar de Deus. Não adianta querer colocar outras coisas no lugar. Não vai satisfazer, não vai preencher, não vai dar sentido. Ter a coragem de colocar Deus no centro da nossa vida, do nosso coração, com uma postura totalmente nova de Deus, naquilo que nós fazemos. Então, nessa nossa caminhada chamada aí tempo do advento, estar vigilantes e atentos, para percebermos o que de fato é de Deus, iluminados pela palavra, pelo evangelho que nos é anunciada. Essa notícia boa, Deus quer a nossa salvação, voltando aí à carta de Pedro novamente na segunda leitura. Deus quer, no seu projeto de amor, que esse reino se instale em nossas vidas. Precisamos fazer com que ele faça sentido para nós. Precisamos fazer, na verdade, meus caros irmãos e irmãs, que esse reino aconteça. Para isso, essa conversão. A coragem de renunciar o que não é de Deus, para sermos totalmente de Deus em tudo o que fazemos. Continuemos a missa no nosso folheto.